Saber quem são as personagens malditas da história. Já posso tirar isto? Quando quiseres, fica à vontade. Com o nosso convidado, André Canhoto Costa. Bora! Olá, André. Bem-vindo. Tudo bem? Como estás? Tudo bem. Olá! Peço já desculpa pela presença e pelo cabelo do Senna. E pela palavra linguadão. E Principalmente, pelo amor de Deus. Principalmente por essa. Olha, André, eu sei que tu também és fã de futebol, para além de livros. Sim. Não é? Sim. Achas possível algum dia, e já que hoje estamos a falar sobre... Cuspires alguém, desculpa. Não, isso não. O que é que saiu da boca do Bruno Carvalho? Achas possível algum dia ele figurar num livro como este, de personagens malditas? Não. O Bruno Carvalho? Sim. Eu estaria mais inclinado a responder que Jorge Jesus, seguramente. A sério? Bruno Carvalho é uma personagem menos ambígua, digamos assim, para um benfiquista. Ok. Não é muito interessante porque está absolutamente fora de questão qualquer ambiguidade. É uma personagem maldita. Este livro é sobre personagens que, apesar de tudo, são ambíguas. Tirando o Hitler, talvez. Ok, sim. Há uma outra exceção. Então, mas temos o Marquês de Pombal, Karl Marx e também um Nobel da Paz, Henry Kissinger. Só uma questão, porquê que o Marquês de Pombal está lá? Este livro, o título pode sugerir a ideia de que isto é um catálogo de personagens malditas, mas... No sentido de Não más, são só só bestas. malévolas, de né? más, mas o livro é um pouco mais do que isso e menos do que isso, ou seja, o livro quer lançar a discussão de como é que se forma a ideia de mal e se é possível chegar a uma análise objetiva daquilo que é uma personagem maldita. Aliás, se vocês repararem, quanto mais, se olharem para esta lista de personagens, quanto mais recuamos no tempo, às vezes mais difícil é percebermos se a personagem é maldita ou não. E isso, de alguma maneira, lança-nos uma inquietação, que é, será que daqui a 500 anos será possível que o Hitler ou o Stalin sejam consideradas personagens mais ambíguas do que hoje nós as consideramos? Isto é um pouco assustador. Mas o Nero é bastante antigo e é uma besta total. Sim, não diria tanto. O que este livro tenta lançar é precisamente a ideia de que quando nós conhecemos um pouco melhor o contexto em que as personagens evoluem, os costumes da época, às vezes tendemos a perceber um pouco melhor algumas ações que nos parecem muito estranhas. Eu dou um exemplo para isto não parecer demasiado abstrato. No caso do Calígula, conta-se uma história muito conhecida que é que ele quis nomear como cônsul o cavalo. E isso normalmente é apresentado como um exemplo do delírio absoluto de um imperador que de cabeça completamente perdida e quer mostrar que é tão poderoso e tem tão pouca consideração à opinião dos outros que, bem, vou nomear cônsul o meu cavalo. Acontece que os historiadores antigos, os classicistas, dizem, depois de estudar os textos, estudar a figura, estudar a própria política da época, que talvez não tenha sido bem assim. E o que eu estava a querer fazer era construir ali uma situação irónica em que dizia, bem, os senadores e os cônsules que tenho à minha disposição, que o povo romano tem à sua disposição, são tão maus que se calhar o cavalo não fará um trabalho assim muito pior do que eles. Era um humorista da altura. E, portanto, tendo em conta aquilo que pode ser uma ideia de crítica do papel da aristocracia romana, mudamos um bocadinho a nossa perspectiva. O livro também lança outro problema, que é se nós conseguimos, portanto, essa objetividade em história e qual é o nosso papel, então, no julgamento destas figuras. Não é? Porque nós hoje, às vezes, tendemos a considerar, durante muito tempo, o marxismo tinha um grande prestígio, portanto havia a ideia de que a história se movia de uma forma científica, determinada e, portanto, bastava estudar as infraestruturas, a mecânica, para nós percebermos o que é que iria acontecer no futuro. Entretanto, deixámos de pensar dessa maneira, o muro de Berlim caiu, os intelectuais marxistas caíram completamente em desgraça, vamos aos alfarrabistas, 10 livros de teoria marxista por 20 cêntimos, mas acontece que hoje tendemos a fazer a mesma coisa com a economia. Portanto, há muita ideia de que, bem, se nós analisarmos os comportamentos de consumo e o PIB e o movimento dos mercados, vamos poder prever o que é que vem, prever e É um bocado cíclico. e temos que adequar as nossas decisões àquilo que vai acontecer. Bem, o que este livro tenta dizer é que a nossa vida é um bocado mais difícil, ou seja, nós não conseguimos determinar o que vai acontecer. E por isso é que esta galeria de personagens estranhas, umas claramente malditas, outras que se calhar nos obrigam, suscitam uma certa revisão sobre a opinião que temos sobre elas, o que nos estão a dizer é que nós não estamos livres de fazer um julgamento moral em cada momento sobre as nossas decisões e o futuro está sempre em aberto e, portanto, a responsabilidade é grande. Era aí que eu queria chegar. Dentro do rol de personagens que estão aqui identificadas como malditas ou não, ou pelo menos falou-se um bocadinho sobre... Às vezes foste um bocadinho advogado do diabo, não é? Falar aqui sobre factos pessoais, sobre da vida, como é que esta determinada pessoa que é horrível perante o mundo chegou até ali e tentar, não sei se defendê-la, mas pelo menos expor esse facto.
como é que tu chegas a... Como é que se decide que esta pessoa merece estar aqui? Eu não sei se há, por isso é que a tarefa é difícil, eu não sei se há uma receita igual para toda a gente. O que este livro também pretende dizer é um pouco isso. Eu agora há bocado critiquei a ideia de que é possível ter uma ciência, um método que se aplica a toda a gente e que seja claramente uma verdade universal para determinar o futuro e aquilo que é bom ou mau para todos. É porque se calhar nós não conseguimos fazer isso de forma centralizada. Isso tem que ser o resultado do exame, da análise que todos nós vamos fazer. E quando tu falavas da importância que eu dou aí à minha formação, à formação da minha personalidade moral e como é que estas figuras... Como é que eu tive conhecimento destas figuras? Nós vivemos, a minha geração já vivia assim e com vocês ainda mais. Somos bombardeados com coisas muito antes de chegar à universidade ou de ler livros técnicos sobre o Hitler ou sobre o Mussolini. Vocês já viram 50 filmes, ou viram canções, viram vídeos na internet esquisitos, com cabeças a saltarem, não sei o quê. E, portanto, já foram influenciados de muitas maneiras e por isso eu acho que estamos num momento de não fazer de conta que esse problema não existe e que não, mas eu quando chegar à universidade vou ler um livro absolutamente imparcial de um historiador espetacular ou de um economista que vai mostrar a luz. Portanto, eu acho que isto pode ser um bocadinho assustador, mas se calhar era o tempo de não só desconfiarmos muito desses historiadores e desses economistas, como começarmos a ter este sonho de que é possível nós treinarmos a nossa consciência moral e ter a perspectiva. Isto parece uma coisa antiquada, catequese. Mas eu acho que não há outro caminho. Portanto, se não queremos a catequese clássica, e não queremos, de certeza absoluta, eu não quero, pelo menos, mas então temos que substituir isso para alguma coisa. E eu acho que este processo de deixa ver porque é que eu acho. Mas isso que dá muito trabalho. A história. Dá bem trabalho. Dá bem trabalho, em vez de estares a ler um livro. Pronto, já está. Já sei o que é que vou fazer. Mau, Hitler, mau, Bin Laden, mas mau. sabes que é exatamente isso. Eu começo. Por isso é que eu dizia que este livro é muito humilde e ao mesmo tempo também muito ambicioso. Eu começo por dizer isso, que nós, por exemplo, estamos num tempo em que os políticos são horríveis, a classe política. Toda a gente vai para as redes sociais. Houve um estudo disso, ou um inquérito. Não sei quê. Mas a verdade é que eles são horríveis, eles mentem, como eu costumo dizer, porque nós pedimos para que eles mentam, porque nós não queremos ter quando dizer, dá muito trabalho. Dá muito trabalho não só decidir e analisar aqueles dossiês. Investigar, pensar chatíssimos, sobre mesmo as decisões de políticas do dia-a-dia, até o trânsito de uma cidade, que é uma coisa altamente complexa e que, enfim, há algumas ferramentas técnicas para ajudar, mas as decisões políticas são muito difíceis tecnicamente e são moralmente muito complexas e, portanto, nós assinámos um bocadinho este contrato envenenado que é, eu não quero ser profissional da política, quero fazer coisas muito mais interessantes, não me quero preocupar com isso. Só que eu também acho que é um momento, já todos estamos a começar a perceber isso, de perceber que, não quer fazer toda a gente de política, agora a malta acabou o curto-circuito, toda a gente é militar num partido político, não é isso? Fiquem tranquilos. Mas é preciso perceber que se calhar temos que reequacionar esta divisão do tempo e a ideia de que resolvemos os problemas profissionalizando a política e recusando o trabalho que dá a fazer julgamentos morais históricos e conhecer de facto a complexidade das situações. O Trump está aí, é um exemplo ótimo. Quem é que consegue Poderia figurar num futuro livro destes, não? Sim, e o que me interessa mais antes de qualquer juízo sobre o que virá a acontecer sobre ele é a consciência da própria dificuldade que ele está. Ou seja, é muito fácil nós fazermos... Foi esse o mote inicial deste livro. Mesmo sobre o Hitler, que é uma figura mais ou menos consensual, que não levanta grandes problemas morais, ainda bem, por enquanto, pelo menos, e espero que continue assim. Foi o Hitler. Isso. Foi o Hitler. Ele não está... Mensagem Foi o Hitler do além. que mandou esta E o Marquês de Pombal, claramente, e, portanto, homem... mesmo o caso do Hitler, a verdade é que nós pensamos, mas aquilo se calhar no final dos anos 20, aquele bigodinho, aquilo se calhar havia ali um tipo de sex appeal e a voz e a retórica e o caos em que vivia. Tu falas sobre a sexualidade do Sim, porque isso é uma Hitler, coisa, não é nada que eu tenha descoberto, isso hoje é mais ou menos conhecido dos académicos e são os tais aspectos que nos surpreendem e é por isso que é preciso estar muito atento e eu falo nestas questões porque antes delas acontecerem é de facto difícil saber, é aquela velha questão do prognóstico só no fim do jogo. E com o Trump temos aí um exemplo de como é difícil, mesmo num tipo que aparentemente é repugnante do ponto de vista da forma, de como se expressa, a verdade moralmente. É que imensa gente encontrou ali uma resposta. Reviu-se, sim, essa parte dessa. Tal como no Hitler também, não é? E isso é uma manifestação bastante eloquente de que esse problema não desapareceu com a tecnologia, não desapareceu com a net. Também não quer dizer, hoje também há um bocado aquela ideia, as redes sociais são responsáveis pela decadência dos valores humanos. Acho isso absurdo.
Acho que é uma oportunidade. Agora, também acho ridícula a ideia de que não, com as redes sociais vai ser o amanhã que canta, perfeito, é. vamos ser libertados da coerção. É preciso, este livro tenta, enfim, modestamente, lançar algumas destas discussões e dizer, bem, vamos aproveitar o contributo de toda a gente, mas vamos começar a discutir formas de moderar a opinião, como é que devemos participar no espaço público, devemos ou não, se calhar, ser... Precisamente porque é muito mais fácil falar, é muito mais fácil ter opinião e acesso à informação, não devemos também estar muito mais preocupados com como é que as ideias aparecem e não despejar logo tudo o que nos apetece. Acho que muitas vezes é quase repetir, é ouvir uma ideia que veio de trás e dizer não, isto é assim porque alguém me disse e eu nunca questionei nem pensei sobre o assunto. Precisamente. Olhando para a capa deste livro e para a contracapa também, rapidamente saltava isto uma coisa, que é... Dom Sebastião. Não, é o que eu quiser. Que a grande maioria das pessoas que estão aqui identificadas como personagens malditas são homens. As mulheres são menos malditas, ou foram menos malditas ao longo da história? Eu começo também por dizer que há um problema aqui logo, que é que personagens malditas. É o problema que também estás a levantar, quer do ponto de vista da divisão entre homens e mulheres, quer da quantidade. Há muitas personagens que nós sabemos que poderiam estar aí e não estão. Pinochet, até alguns outros imperadores romanos. Por isso é que eu falo também desta questão de que a história é subjetiva e o historiador e as pessoas que se interessam por isto e que querem ter conhecimentos sobre este assunto e ter uma visão sobre isso devem estar preocupadas com o seu julgamento moral. E, portanto, aquilo que define as personagens que estão aí é a minha própria história, é a minha relação com essas personagens. E acaba por resultar, eu acho que isso também é a consequência da estrutura política da sociedade. É que ao longo da história houve muito mais vezes homens em posição de destaque e de capacidade de decisão política do que propriamente mulheres, embora existam alguns casos de mulheres muito interessantes, controversas, figuras. O caso da Leonor Teles é um caso evidente e, portanto... Houve alguma personagem que descobriste que não era afinal assim tão maldita e até eliminaste? 300. Que tenha eliminado, eu acho que não. Que eu tenha descoberto e que tenha eliminado, porque bem, afinal, o Bin Laden era uma excelente pessoa para descobrir. Tu descobriste não, olha, se calhar, agora factos incríveis melhor, sobre ele. há uma personagem que talvez tenha eliminado, o Afonso de Albuquerque, que eu inicialmente, isto se calhar é um bocado vergonhoso, porque eu, como especialista da época moderna, para os historiadores da época moderna, enfim, entre o final do século XV, início do século XVI e a Revolução Francesa, e o final do século XVIII. E como especialista da época moderna, devia ter um conhecimento enciclopédico do Afonso de Albuquerque. E tinha um pouco a ideia, e se calhar não me engano, tinha um pouco a ideia de que há uma história tenebrosa de violência dos portugueses e das armadas portugueses no Índico, quando de facto depois de se descobrir o caminho marítimo para a Índia, quando se começaram a instalar aquelas feitorias para servirem de apoio ao comércio das especiarias, eu tinha essa ideia de que o Afonso Albuquerque é uma espécie de capitão dos mares, até para a marinha de guerra de vários países, quando estudam a história, o Afonso Albuquerque é uma referência. Mas a verdade é que não se encontra, e não sei se os portugueses foram extraordinariamente eficazes a apagar... Eliminaram tudo, vestígios, mas mesmo em livros de língua inglesa, não se encontra grande coisa, e portanto era uma figura que eu inicialmente queria agarrar, epá, e que depois fugiu-me, tipo, foi muito eficaz a esconder a sua maldade. Fica para o segundo volume, e em relação às personagens, qual é o mais provável filho do diabo? Epá, eu acho que não há como fugir ao Hitler, aliás, eu falo isso, há um oficial alemão, há um momento ali já na fase de declínio do Hitler e quando o Estado-Maior nazi, enfim, começa a perceber que é o caos e que não consegue controlar sequer os acontecimentos militares e começa a ser evidente a repugnância do próprio regime e há um dos oficiais que diz, o diabo que o entenda, porque de facto não é possível ter um quadro de explicação racional para compreender este tipo. Está decidido. Personagens malditas da história de André Canhoto Costa está à venda e poderá ou não dizer ali dentro que o Hitler é fofinho? Em princípio não diz. Tem um bigode. André, muito obrigado por teres vindo. Obrigado.